Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia, que tem como papel ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Então hoje um dia muito especial aí, a gente está gravando com o meu querido amigo Leonardo Ávila, diretamente de Florianópolis, que contém esse Instagram cheio de pessoas que não para de crescer, o Dor e Coluna. Seja bem-vindo, Léo, tudo bem? Oi, Foucault, tudo bem? Prazer inenarrável estar contigo e com todos os ouvintes do Físio em Ortopedia. Obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço a presença aí. O Léo é um amigo muito especial. Ele faz parte também do Painstorm Group, assim como o Igor, né, que já esteve presente aqui no canal. E eu trouxe ele hoje para falar de um assunto muito polêmico, né? Então, o Léo é um cara que especialista de dor, especialista em conceitos da dor. E a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre a síndrome da falha cirúrgica, né? Então, um assunto que a gente entende o quão polêmico é devido aos grandes custos, gastos e as grandes incapacidades que essa condição pode gerar, né? Então, Léo, primeiramente, se apresente, me fale um pouquinho da sua formação e um pouquinho do seu trabalho aí, né? Que a gente vai conversar hoje. Bom, de forma sucinta, Foucault, que eu sei que o nosso tempo é limitado e para a gente otimizar com a parte boa do conteúdo. Eu sou graduado em fisioterapia na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC. Eu sou mestre em fisioterapia também pela Universidade Estadual e atualmente eu me encontro no terceiro ano de doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, meu doutorado é em neurociências, faço parte do laboratório de neurobiologia da dor e da inflamação, o LAND, um laboratório legal, multidisciplinar, né? E além de toda essa condição acadêmica, eu sou clínico, atendo diariamente em meu consultório localizado em Florianópolis. É um resumo da minha trajetória. Muito bom, muito bom. O Léo, como muitos colegas nossos, né, a gente tem esse perfil de conseguir incrivelmente fazer pesquisa e fazer clínica ao mesmo tempo, né? A gente entende o quão árduo esse trabalho e por isso acho que acaba tendo alguns diferenciais bem interessantes, né? Começando o assunto, Léo, até antes de entrar propriamente dito na cirurgia, a gente precisa falar um pouquinho do que a gente sabe, que você gosta de falar muito, que são os conceitos de dor, né? Todo esse entendimento da dor que a gente tem hoje, eu acho que ele é o background que vai fazer a gente conversar um pouco melhor o que é essa falha cirúrgica, né? Então, a falha cirúrgica ela não é necessariamente uma cirurgia mal feita, né? Então, a gente vai entender que a gente não está falando da questão técnica da cirurgia e muito de outros aspectos, e uma delas é a dor, né? E como o seu perfil está relacionado a isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho se essa necessidade de compreender melhor sobre os conceitos de dor. Foucault, que introdução linda, cara. Adorei. Eu treinei antes. É interessante porque na tua fala tu já deixa parte dos ouvintes imunes a um potencial efeito adverso, né? Que realmente quando você escuta o termo, né, síndrome da falha cirúrgica, subentende-se que estejamos julgando o procedimento propriamente dito. E, em hipótese alguma, a condição é apontar o dedo. Nós estamos comentando e divagando sobre outras condições por trás dessa abordagem. Foucault, então, respondendo o teu questionamento inicial, né? É necessário uma melhor compreensão da dor? Sim. De forma bem sucinta, novamente, eu acredito que uma ideia inicial, para quem não está habituado com o tema, é compreender que a dor não deve ser entendida como um marcador preciso do estado dos tecidos. Ou seja, o fato de sentir dor não significa que você tenha uma alteração estrutural na região onde dói, né? E para isso, é algo que eu já falei tanto que eu tenho até em mente, eu gosto de citar 4 pontos chaves de um viewpoint que foi publicado há anos atrás pelo Lorimer Musley, né? Que o primeiro ponto-chave que ele traz para nós como convite a compreender melhor a dor é entender que a dor não é um marcador preciso do estado dos tecidos. Entendermos também que a dor ela é modulada por vários fatores que são oriundos dos domínios somático, psicológico e social.
Uhum. Temos ciência que a relação entre a dor e o estado dos tecidos se torna menos previsível à medida que a dor persiste. E talvez o quarto ponto que seja a maior dificuldade de entendimento por parte dos profissionais de saúde. A dor, ela pode e deve ser conceitualizada com uma correlação, olha a palavra, né? Consciente da percepção implícita do indivíduo de que o tecido está potencialmente em ameaça. Então esse é o convite inicial ao pessoal refletir, né? A dor deve ser entendida de uma maneira diferente. Isso é muito interessante, porque na hora que a gente está falando sobre essa questão da compreensão, né, até o terapeuta por si só, né, e a gente tem um pouco desse slogan de tratar profissionais crônicos, a gente entende que essa compreensão ela acaba gerando, né, algumas consequências. E hoje, na nossa opinião, a gente acaba sendo essas pessoas chatas do movimento biopsicossocial, né, porque a grande questão é pensar que não quer dizer que o que a gente fazia antes era inadequado ou não funcionava, né? Mas a gente já discutiu no podcast anterior sobre o que é esse funcionar, mas a gente entende que isso vai repercutir em números que a gente está brigando por aí, né? Então, a questão de diversos números de prevalência, incidência, taxas, custos. Me fala um pouquinho desses números, Léo. Quanto que isso repercute nessa questão inadequada da gente compreender a dor, né? E esse olhar unimodal que a gente tinha e como é importante esse multidimensional que a gente entende, além das questões implícitas, né? Perfeito, Foucault. Primeiramente, cabe salientarmos que governos, olha só que curioso, né? Governos, principalmente de países desenvolvidos, que adotam a ciência como um norteador para a tomada de decisão em políticas públicas, agora tratando-se especificamente de conduções cirúrgicas para a coluna, não disponibilizam mais. Esse é o exemplo da Austrália desde 28 de abril de 2018. Pessoas que apresentam, né, essas condições de dor persistente na coluna não têm mais acesso a esse serviço via serviços que não sejam privados. Outros retratos, né, que nós acabamos tendo acesso em forma numérica devido a essa má compreensão da dor, né? No caso, nós estamos falando de um diagnóstico, que é a síndrome da falha cirúrgica, específico esse diagnóstico para a coluna lombar, então eu vou trazer uns números da coluna lombar, né? Ela é a principal condição de causa de incapacidade com impacto social no Brasil e no mundo. No Brasil, estima-se que aproximadamente 10 milhões de pessoas sofram com esse tipo de condição, tá? E agora, novamente, tratando-se de intervenções cirúrgicas na coluna, tem um estudo de 11 anos atrás, mas que ainda é muito citado, do Richard Dale, que traz um aumento de 60%, né? Então, é um crescimento aí exponencial ao longo de uma década no número de solicitações de indicações para intervenções cirúrgicas, né? Sem citar os outros dados que esse estudo nos traz, enquanto a prescrição de, por exemplo, opioides para o manejo da dor, solicitação de exames de imagem e outros procedimentos como bloqueios, enfim. É muito interessante pensar, porque esse comportamento ele acontece também em outras articulações, né? Então, diversas cirurgias que a gente já entende que ela tem o mesmo efeito do que a gente chama de cirurgia placebo, né? Aonde o médico vai, ele faz a abertura, não faz nenhum procedimento específico, mas acaba fechando e tratando como se tivesse operado, o resultado acaba sendo muito parecido, né? Fortalecendo o conceitual que a gente falou de início em relação à estrutura, né? A condição da estrutura está diretamente relacionada à dor, porém, o paciente ele acredita ter mexido e corrigido o problema, entre aspas, né? Que ele acreditava ter e o médico também, né? E isso é uma questão que é muito engraçada, porque as cirurgias que estão mais aumentando são as cirurgias que têm mais comprovação sobre esse efeito ser muito próximo do placebo. E aí vocês podem voltar no podcast anterior para entender um pouco mais sobre os confundidores que a gente fala, né? E especificamente das cirurgias da coluna, Léo,
esses insucessos cirúrgicos, eles também vêm aumentando junto com esse aumento de prescrição ou não necessariamente? Sim, Foucault vem. Eu vou voltar uma fala só para eu chegar nessa tua pergunta, pode ser? Se nós acompanharmos o histórico, né, baseado no que os estudos nos trazem, ao longo do tempo, realmente as solicitações, as indicações de intervenções cirúrgicas e a realização dos procedimentos vem aumentando. No Brasil a gente não tem esse número, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, estima-se que no ano de 2015 chegou-se ao número de 500 mil intervenções cirúrgicas de coluna ano. Né? Então é um número muito expressivo. E isso configura para, enfim, o business health, né, americano, um custo de 80 a 100 bilhões, não milhões, bilhões de dólares ano. O que nós temos de dados no Brasil? Tá? Em 2016, né, alguns colegas de São Paulo disponibilizaram esses dados muito bonitos para nós. Estima-se que o custo no Brasil, com intervenções na coluna, esteja na casa de 714 milhões de dólares anos, tendo em vista que o maior custo é com um período de internação. Tá? Então, 58% desse valor diz respeito ao período de internação. Tá? E aí, Foucault, entra no raciocínio que tu citou anteriormente. Mesmo que o número de intervenções venha crescendo ao longo do tempo, os desfechos clínicos da cirurgia para dor nas costas ainda precisam ser mais entendidos e investigados. Por que uma intervenção cirúrgica, agora não estou falando somente da coluna e não estou afirmando nada, estou convidando o pessoal a refletir, que eu acredito que seja o objetivo dessa conversa, né? Será que uma potencial modificação no desfecho investigado no estudo secundário a uma intervenção cirúrgica seja realmente devido àquilo que ela acredita e se propõe? Será que o desfecho mudou por causa de uma potencial correção estrutural? Essa é a crença do modelo vigente. E aí eu entro para responder o teu questionamento. Primeiramente, a taxa de insucesso para uma primeira intervenção encontra-se na casa de 46%. É quase que jogar uma moeda para cima, né? Tratando-se de dor crônica, tá, Foucault? Não estamos tratando de red flags ou condições específicas de dor na coluna. E olha que dado curioso, as taxas de insucesso após uma primeira intervenção cirúrgica, ou seja, na segunda intervenção cirúrgica em diante, reduz drasticamente. Então, se você é submetido à segunda intervenção, a probabilidade de melhora é de 30%. Certo. A terceira intervenção cirúrgica, a probabilidade de melhora é de 15%. A quarta intervenção cirúrgica, a probabilidade de melhora é de 5% com 20% de chance de piora. Então, os números não são a favor da intervenção cirúrgica para dor persistente. Né? Deixo bem claro que também nós não estamos generalizando a condição, por favor. Claro. E é uma coisa que é muito interessante, até para esclarecer um pouco, se vocês perceberem nas falas que a gente tem em relação à problemática, e o exemplo que o Léo citou sobre a Austrália também, é uma questão de o nosso modelo no Brasil, que é mais rentável, que no geral as pessoas estão mais acostumadas a trabalhar, está muito relacionado ao serviço particular. Né? Então, quando a gente está falando dos gastos de um serviço particular, eles são muito diferentes da forma de você raciocinar para um serviço público, né? Então, a partir do momento que eu estou falando de saúde pública, eu estou direcionando o meu objetivo de diminuição de gastos, né? Então, a gente estaria falando da eficiência do tratamento. Então, provavelmente, muitas vezes vocês falam assim, mas o tal médico, lugar que eu trabalho, eles fazem muitas cirurgias e tal. E existe, obviamente, um viés de interesse financeiro em diversas situações, né? Então, isso é uma coisa que acaba modulando, né? Teve até uma notícia recente de algum governo, não vou lembrar o país, onde eles tentaram, né, retirar a cirurgia, porém, os próprios médicos foram contras porque eles acabam tendo um conflito de interesse muito grande nesse processo, né? E nessas horas a gente fica perguntando assim, o que é esse sucesso, né? E quais são as possíveis justificativas que teriam para
o sucesso não acontecer. Então, assim, o que a gente está chamando de insucesso, né? Então, a gente já discutiu diversas vezes, em particular, em relação ao que é essa definição, né? Então, assim, o doutorado do Léo sendo disso, eu colaboro com o trabalho dele de algumas partes também, e a gente vira e mexe e discute o que a gente está chamando de falha cirúrgica, né? Então, Léo, fala para mim um pouquinho qual que é a definição da literatura relacionada a isso, para a gente conseguir realmente falar do que a gente está chamando e vendo que desfecho que a gente está tentando atingir ou não, né? Foucault, tu citou algo que inclusive eu esqueci de comentar na apresentação minha, ali pessoal, que até justifica o motivo da gente estar conversando sobre esse assunto no podcast, né? No doutorado, a gente está desenvolvendo aqui um ensaio clínico em Florianópolis que nós estamos investigando o efeito, né, de duas abordagens distintas em pacientes com esse diagnóstico, né? Bem como o Foucault perguntou, o que é a síndrome da falha cirúrgica? Primeiro eu deixo claro que ele é um nome muito polêmico. Isso a aceitação, ela não é uma aceitação comum, tá? Inclusive, se os interessados, após escutar esse podcast, forem realizar uma busca em alguma base de dados científica, irão perceber que existem até viewpoints, enfim, cartas, sugerindo uma potencial modificação de nome, né, para esse diagnóstico. Mas Perfeito. é o usual, então vamos defini-lo, tá? Os insucessos cirúrgicos, especificamente na coluna lombar, são classificados como síndrome da falha cirúrgica. O que é a síndrome da falha cirúrgica? É um termo que agrupa as condições com dor lombar recorrente após uma intervenção cirúrgica de coluna, com um detalhe, com ou sem o componente radicular. Ou seja, o indivíduo tinha dor, passou por uma intervenção e permanece sintomático. De forma sucinta, de forma simplória, essa é a definição que nós temos. Certo, perfeito. E essa é uma coisa muito importante sobre as definições, né? Porque senão a gente acaba, em alguns estudos, né? E a gente lançou essa semana essa questão das estratégias de busca, se a gente está realmente estudando a população de interesse, né? Então, muitas vezes a gente acaba falhando na definição e aí, definindo errado, a gente vai colocar no mesmo balde pessoas diferentes, né? E aí, nessa questão, o Léo falou de grandes problemáticas, falou de repercussões, que a cada cirurgia a chance de acerto, né, entre aspas, e melhora do paciente acaba diminuindo e muitas vezes podendo gerar coisas prejudiciais. E nessas horas, toda vez a gente acaba procurando um grande vilão dessa história, né? Então, assim, o que a gente teria hoje de grande vilão, Léo? Porque uma das coisas que é bem importante a gente está falando de um procedimento que, obviamente, quem faz é o médico. E muitas vezes, como o Léo falou, o não aceite dessa questão é muito relacionado a parece que a gente está apontando o dedo para o médico, né? E falando que ele errou, né? E eu acho que está muito longe, até como o nome que a gente usa do modelo biomédico, parece que a gente também está referindo à profissão, né? E longe disso que a gente está querendo citar. E aí, no caso, quando a gente está falando disso, Léo, quem que a gente consegue falar, caçar, para quem que a gente está falando que está falhando aí dentro desse processo, né? Quais seriam essas ações aí futuras? Foucault. Não é filosofia de bar o que eu vou falar, tá? Pode ser, podcast é para isso. É isso. A mente humana é crente e enviesada. E nós tendemos a terceirizar culpa. É muito difícil praticarmos o exercício de olhar para si e revermos as nossas crenças, os nossos conceitos, as nossas fontes geradoras de conhecimento, né, e entender que existe um universo nada linear e muito complexo lá fora. Tá? Certamente alguém que seja adepto ao que a gente está convidando a refletir possa julgar a minha fala agora. Inclusive possa conhecer e ler muito mais estudos do que eu em relação ao tema. Confesso que eu tento me esforçar ao máximo. Mas, em sua maioria, quais são as justificativas para uma potencial falha ou não obtenção de sucesso na cirurgia?
As causas são sempre, as justificativas, os argumentos são sempre estruturais, Foucault. Por exemplo, houve a manutenção da dor proveniente de uma degeneração agora no segmento acima que não passou por uma intervenção cirúrgica. Ou houve uma persistência da dor devido a uma infecção. Houve a persistência da dor porque o propósito da cirurgia, por exemplo, de realizar uma fixação, não foi bem sucedido. O segmento continua instável. Houve um insucesso por culpa do profissional responsável pelo processo de reabilitação. Então vocês vejam, se forem se familiarizar um pouco mais com a literatura, as justificativas para o insucesso, em sua maioria, são voltadas a condições patoanatômicas puristas, estruturais na região. Claro, poucos estudos se referem ao que eu vou falar agora, mas sim, há alguns que citam. Eu tenho que cuidar com essa fala, tá? Deixa eu encontrar uma palavra carinhosa. Não uma inabilidade, mas talvez um prejuízo, um déficit no processo sugestivo, né, de indicar uma intervenção cirúrgica. Talvez realmente aquela pessoa não precisasse. Aí a gente não vai entrar no mérito do porquê que ela não precisava e foi recomendada, que aí entra uma gama imensa de condições, tá? Mas de forma simples, Foucault, existe a tentativa absurda, imensa, né, de efetuar uma correlação estrutural, que é um raciocínio fortemente ligado ao modelo vigente, que é o biomédico, onde a dor comumente e infelizmente, de forma obsoleta, é entendida como um marcador preciso do estado dos tecidos. Sim, claro. E isso é uma discussão que é interessante de fazer, porque a gente, como fisioterapeuta, né, a gente também tem que entender qual que é o nosso papel dentro do processo, né? Porque muitas vezes a indicação cirúrgica, ela nada mais é do que a falha do tratamento conservador. É outro termo que eu acho que ele é muito interessante de discutir, ele daria um outro podcast, porque entender exatamente o que é essa falha do tratamento conservador, ela é muito profunda, né? Porque naquelas diversas questões que às vezes aparecem, o paciente foi para o médico, fez físio, só que ele fez aquela físio de choquinho e poucas atividades ativas, sem nenhuma ressignificação da dor e afins, o médico, depois de 6 meses a 1 ano, acaba falando assim, olha, já fez o tratamento, né? Então agora o que a gente tem para fazer é um ato cirúrgico. Então, assim, dentro da ferramenta médica também a gente tem que pensar que é a ferramenta que ele vai ter de opção, né? Então, entra uma parte que a gente faz parte dessa história e a gente tem que saber orientar e até falar quando ele se preocupar, né? Então, como que você lida com essa questão dos raciocínios, assim, das cirurgias ortopédicas? Porque é uma questão sempre muito delicada, né? O paciente vem para você, ele quer saber, eu preciso operar ou não, né? Eu tinha uma resposta tão boa, agora ela fugiu, mas eu tenho uma que ainda está aqui, tá? A hora que você lembrar. Tu colocou uma condição muito interessante. Nós, profissionais de saúde, temos total culpa no cartório. É o termo que, inclusive, nós utilizamos do Painstorm e outros colegas, né? Profissionais crônicos, cara. Né? Muitos desses pacientes são vítimas de profissionais crônicos, que ainda são escorados em conceitos arcaicos. Tá? Então, isso novamente, é um convite à reflexão. A outra pergunta que tu fez eu não lembro, eu sei que eu tinha uma resposta maravilhosa e ela fugiu. Se tu puder me lembrar da pergunta que tu fez, acontece, né, gente? Me perdoa. Não, são muitas divagações, né? Mas a gente está falando muito dessa questão da falha do tratamento conservador, né? Que a gente acaba conceituando, acho que de forma inadequada, isso precisa ser revisto, né? E qual que é o raciocínio para realmente indicar uma cirurgia, né? Eu acho que as pessoas também têm que lembrar e entender quando que é indicado e também uma perguntinha essa no sentido de quais cirurgias que a gente está realmente falando, Léo. Só para dar alguns nomes para os bois, assim, no sentido que de... Boa pergunta, Foucault. A síndrome da falha cirúrgica, ela não se restringe a um tipo de intervenção cirúrgica. Ela engloba uma variedade bem... por si já diz, né, uma variedade de procedimentos,
desde fixações associadas a descompressões a laminectomias, dissectomias, enfim. Tá? Foucault, vou tentar responder a tua pergunta. Eu tinha uma resposta boa, eu sei que era boa e ela desapareceu. Tá? Mas, novamente, a falha é sempre voltada ao raciocínio linear do modelo, que existe uma crença pautada no seguinte entendimento. Tenho dor, logo tenho uma alteração estrutural, logo tenho dor. Desta forma, a crença é: corrijo a alteração estrutural, por consequência modifico dois desfechos, dor e incapacidade. E, gente, já é sabido, e não é de agora, faz mais de 5 décadas, que a natureza da dor é multidimensional. E quando falamos de multidimensionalidade, por favor, não pense que estamos falando de entidades que não são passíveis de serem mensuradas. Sim. Nós estamos falando de aspectos que vão além do sistema músculo-esquelético. Nós estamos englobando aspectos cognitivos também, mas questões neuroimune e endócrinas. Perfeito. Tá? Perfeito, muito bom. Espero que eu tenha conseguido responder, mas eu realmente me perdi nesse raciocínio. Não tem problema, Léo. E a gente está chegando aqui na parte final. Eu acho que a coisa que todo mundo quer saber é exatamente o que você está fazendo, o que você considera diferente aí na proposta do seu ensaio clínico do doutorado, né? Então, acho que para finalizar, até como última pergunta aqui, que está dando nosso tempo, Léo, fala um pouquinho do que você está fazendo no seu doutorado, né? E qual que é essa grande diferença do que já tem, mesmo sabendo que não tem grandes coisas, e o que você está propondo, né? Então, qual que é essa grande diferença? Legal. Foucault, o que antecede a escolha do que eu estou propondo como abordagem nessa pesquisa? Ao ler os estudos, nota-se que um paciente que é diagnosticado com síndrome da falha cirúrgica, os tratamentos subsequentes sempre, ou em sua maioria, né, eles são invasivos, ou seja, drogas, enfim, bloqueios, novas intervenções cirúrgicas e a hype do momento, um neuromodulador. Tá? Certo. Poucos são os estudos que abordam tratamentos conservadores para pessoas com o diagnóstico, né, síndrome da falha cirúrgica. E aí entra, eu acho que agora eu tô recordando do que eu iria falar anteriormente. Tu me permite só voltar? Claro, fica à vontade. Não. Ô Foucault, a nossa prática clínica, em parte, é muito pautada ainda no senso comum. E a gente não presta atenção naquilo que falamos. Né? Uma fala muito comum, que ela é meio que hegemônica na saúde, é: primeiro vamos tentar o tratamento conservador. Caso não dê certo, vamos partir para uma abordagem invasiva. Mostre para mim um estudo que demonstre superioridade num tratamento invasivo quando comparado ao conservador em pacientes com condições crônicas. Não existe até o momento. E por que todo mundo, ou a maioria dos colegas, usam desse argumento? Primeiro, vamos tentar uma abordagem conservadora. Sim. Isso é um reforçador de crença por parte do paciente, que ele está tentando algo, que existe algo que seja superior, mas a literatura não nos mostra isso. Certo. Pelo contrário, em parte, aquilo que nós estamos propondo, se alinhado com as evidências, é superior a abordagens invasivas quando estamos lidando com condições crônicas. Isso que eu gostaria de ter dito antes. E até complementando, eu acho que ele reforça muito o que a gente tem que melhorar e assuntos que a gente já conversou aqui, que é o Big Data, por exemplo, são reais variáveis e indicadores dos procedimentos mais adequados, né? Então, assim, vou dar um exemplo um pouco nada a ver, mas que o pessoal vai entender, que, por exemplo, muita gente é contra a medicação, né? A medicação feita de forma inadequada, obviamente, ela não vai gerar o efeito. Então, a banalização do procedimento que é uma das grandes questões, né? Então, a gente acaba entrando num contexto terapêutico onde é uma sequência de chutes indo por um senso comum, por grau de quão invasivo ele é, para falar que você está tentando num grau, né? Então, assim, quanto mais invasivos, maior seria o grau
de gravidade, né? Então, você vê que tem um raciocínio aí que ele não completa, ele não fecha, né? Então, isso é muito interessante de pensar, porque né, a gente não sabe selecionar pacientes e a gente não sabe selecionar e indicar o tratamento mais adequado, o que valida não, né? Facilita qualquer falha de algum tratamento, não só o cirúrgico, né? Sim. Ô Foucault, eu sei que quem está sendo entrevistado sou eu, mas até eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa colocação, esse convite à reflexão que eu citei anteriormente, ele faz sentido para ti no fato de estarmos... Me perdoem os ruídos ao fundo, gente, tá? Eu estou na clínica e existem pessoas caminhando aqui no corredor. Sem problema. Isso faz sentido, esse argumento que não é pautado no que a literatura nos mostra, na tentativa sempre de mostrar que existe um invasivo que seja superior ao conservador? É um senso comum, é uma fala muito comum, não é? Com certeza, e assim, eu vou indo mais além, porque a consequência de tudo isso, ele chega nas terapias alternativas. Exato. Que não são nem baseadas em evidência. Exato. Porque naquela hora que o cara já fez o que foi baseado e comprovado, falhou, e falou assim, ó, já fiz de tudo, então agora eu vou tentar uma terapia alternativa. Né? E quando a gente fala alternativa, é as terapias que a gente conversou no podcast passado, que é o que não ganha dos efeitos confundidores de qualquer técnica. Né? E o fazer... O que você fala faz muito sentido, principalmente que a gente erra depois de tudo isso mais ainda, né? Exato. Então a gente acaba apelando para terapias alternativas. Foucault, e o fazer de tudo não necessariamente significa que o tudo tenha sido pautado em ciência, né? Ou evidência de qualidade. Então, às vezes, a pessoa vem com um leque enorme, né? Que quase faz um vento sul de tantas coisas que a pessoa passou, mas que o conteúdo que sustenta essas abordagens é muito raso, não tem nenhuma ciência de qualidade por trás. Foucault, para não então, tomar o seu tempo e do pessoal, tu me fez uma pergunta, né? Eu gostaria só de exemplificar ali de forma bem rasa para a gente não passar do tempo. Então existe, né, a necessidade de uma abordagem que, além de um tratamento isolado e específico de correções estruturais, leve em consideração a natureza multidimensional da dor. E vai a favor do que tu citou no início do podcast, com menor custo, risco e tempo, além de uma maior eficácia terapêutica para esse caso em questão. Então, nesse ensaio clínico, nós estamos investigando o efeito de uma abordagem usual, né, baseado no Beck School e todos os entendimentos estruturais e patoanatômicos da dor de coluna, né, comparado a uma abordagem multidimensional da dor, que muitas pessoas já estão familiarizadas, que é o CFT. Tá? Então, são essas duas abordagens. É um estudo totalmente inovador, né? Pouca gente investiga essa condição de saúde com propostas de tratamento conservador. Geralmente, como eu falei anteriormente, são propostas de tratamento invasivo. Estamos chegando ao término da coleta de dados, é um perfil bem complexo de recrutar e abordar, mas acredito que estamos no caminho certo, né? Independente dos resultados, estamos aqui buscando não trazer verdades absolutas, mas com a ciência minimizar erros. Perfeito. Então, logo estará disponível aos colegas. Muito bom, muito bom. Então, para finalizar aqui, a gente deixa até o convite, né? Quem souber de pessoas que possuem dor lombar, já realizaram uma cirurgia e conheçam pessoas da região de Florianópolis e proximidades, né? Ajudem nosso caro colega Leonardo Ávila, que o recrutamento sempre é um grande desafio de qualquer ensaio clínico, né? Então, por favor, entrem em contato. E para finalizar, Léo, suas últimas palavras e deixa seu Instagram, suas redes, onde te encontrar esse rosto bonito aí que eu vejo aqui pessoalmente. Minhas últimas palavras. Saber apenas, e gente, entendam um apenas em caixa alta e negrito, ok? Saber apenas sobre anatomia, biomecânica e estrutura não é mais o suficiente para lidarmos com a dor. Veja, essa frase não é excludente enquanto a tudo aquilo que nós já realizamos até então. É somente um convite a agregar outros aspectos na avaliação
da dor. E por fim, caso você, caro colega que esteja nos escutando, tenha interesse em acompanhar essas divagações diárias, me siga no Dor e Coluna, um Instagram pacífico, mas muito divertido. Não gosto de polêmicas e conteúdos que causem atritos. Então, Dor e Coluna, por Leonardo Ávila e amigos. Porque tudo que vem dali é fruto de estudo e conversas. Nada é da minha cabeça só, vocês podem ter certeza. Muito bom, muito bom. Eu mais do que indico, o @Doricoluna, ele acho que é o canal de Instagram com maiores seguidores que a gente tem dentro do assunto da temática dor. Conteúdo diário, então eu sei do esforço que o Léo tem para ser rotineiro e todo dia no mesmo horário ele vai fazer a postagem dele, né? Então é um Instagram muito educativo, ele mostra muito essa cara da fisioterapia hoje, da educação, que é esse lifelong learning que a gente vai continuamente estudando sobre assuntos e o assunto dor, ele tem uma profundidade que o canal permite, né, explorar diversas temáticas de uma forma bem diferente, aí, bem simplificada, que é um grande talento, tá? Então, Léo, muito obrigado pela presença, agradeço demais, o assunto foi sensacional, a conversa foi muito boa, e quem tiver mais dúvidas e curiosidade, fica à vontade para conversar com a gente nas nossas redes sociais, e a gente se vê no próximo podcast. Muito obrigado, valeu, falou, Léo, beijo. Beijo, valeu.